Boa noite para você, boa noite ABC. Que alegria estar com você e as 7 cidades também. E por todo o Brasil, pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Nessa noite, ao vivo, como sempre, eu agradeço a minha audiência. É o que eu sempre digo, eu tenho estado na cidade de Santo André, no ABC, por onde eu tenho passado, caminhado pelas ruas, as pessoas têm me parabenizado pelo programa ABC em Perfil. E eu fico muito feliz, porque este foi o meu propósito e sempre será, emprestar também um trabalho para toda a coletividade, pois essa é a finalidade. Então eu agradeço essa minha audiência, agradeço você que tem estado comigo todas as quintas-feiras ao vivo. Já já eu vou falar o nome do meu entrevistado, mas antes nós estamos na primeira quinta-feira do mês de agosto. E em agosto nós comemoramos o Dia do Advogado, que será agora dia 11. O mês de agosto é comemorada a instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Isso veio para cá em 1837, depois veio para São Paulo também, mas por fim, o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. E a Ordem dos Advogados da subseção aqui da nossa cidade vai fazer uma extensa pauta de comemoração. E terá o seu início na segunda-feira no Teatro Municipal aqui da cidade de Santo André, com a nossa orquestra sinfônica, com a abertura aí oficial da comemoração do mês de agosto em homenagem a todos os advogados. Na sequência da abertura da orquestra sinfônica, com belas músicas, teremos ali a palestra do nosso conselheiro, Dr. Paulo Silas de Castro, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, Seccional São Paulo, a qual eu mando um grande abraço, Dr. Silas. Parabéns pelo trabalho. Depois, seguindo, no dia 12, teremos a sessão solene em comemoração, efetivamente, o dia do Advogado na Câmara Municipal de Santo André. Dia 19 e do dia 19 de agosto, às 19 horas, teremos uma palestra na Ordem dos Advogados que será sobre escritórios de advocacia. Podem crescer sem dor? Olha que coisa interessante. Você, advogado, não pode perder essa palestra. E lá vai estar o Dr. Maulo Cher Luiz, o local no auditório da Casa do Advogado. No dia 23, vai haver a Romaria dos Advogados para Aparecida do Norte, tradicional romaria que é feita aqui pela nossa subseção, que eu mando um grande abraço ao nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli, e toda a sua diretoria pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido. Então a saída será da Casa do Advogado nesse dia e no dia fechando isso no dia 29 de agosto, às 19h30, haverá o grande jantar dançante em comemoração ao mês da advocacia, que será no 1º de maio. Então você, advogada da região também, venha comemorar conosco por esse mês maravilhoso que é do advogado. Agora, dando sequência ao nosso programa, como sempre falo, hoje eu tenho a honra, a felicidade de receber no meu programa o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, 2ª Região. É uma honra recebê-lo. Nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é sobre a terceirização no Brasil. Você sabe o que é a terceirização? Será que isso é bom para nós brasileiros? O Brasil está em evolução, aliás, um dos países que tem encampado isso. Vamos saber do desembargador quais os prós e quais os contras dessa terceirização. Aliás, existe projeto de lei lá no Congresso Nacional, que existe vozes a favor e vozes contra. Mas nós estamos trazendo hoje uma autoridade, um expert no assunto, para falar com você aí na sua casa. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Recebo agora ele, doutor Francisco Ferreira Jorge Neto. Doutor, boa noite. Boa noite, obrigado doutor pela sua presença no Eu programa. que agradeço o convite feito pelo doutor Cristiano. É um prazer estarmos aqui para falarmos de um tema relacionado com o direito do trabalho, relacionado com você, trabalhador.
Você que é funcionário de uma empresa prestadora, que é da empresa A e que trabalha numa grande empresa, por exemplo, uma grande montadora. Você faz parte de um universo, de uma grande empresa, mas não é empregado daquela empresa. É aí que entra o tema da terceirização, doutor Cristiano. Então, em função da nossa singela pauta, vamos abordar os aspectos negativos e positivos, como também além das consequências jurídicas deste fenômeno econômico, não só em relação às relações individuais do trabalho, como também em relação às relações coletivas do trabalho. Tá certo? Então eu agradeço o convite, parabenizo o doutor Cristiano pelo seu trabalho e levar informação, levar a conscientização é um dever do bom advogado. Estamos aqui diante de um bom advogado. Seja informado para que você possa estar sempre atento aos seus direitos. Posso falar dos direitos trabalhistas, mas oxalá em qualquer campo em que você se sinta violado ou ameaçado nos seus direitos, procure um advogado. Muito bom, doutor. Eu dizia que é uma felicidade, uma honra recebê-lo, e porque eu sei que o senhor vai trazer aqui, já está trazendo, esclarecimentos muito importantes, porque essa é a finalidade do meu programa. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu falava com o senhor que é muito importante falarmos um pouco dessa carreira, desse magistrado que iniciou aqui no ABC, quando que se tomou a decisão de se tornar um juiz, em primeiro lugar, essa vocação, e hoje o senhor chega como desembargador. Fala um pouco dessa trajetória. Olha, doutor Cristiano, eu cheguei em São Paulo em 1980. Eu cheguei numa manhã do dia 25, era uma manhã de um domingo, porque as minhas aulas começavam logo em seguida no Largo São Francisco, da Faculdade de Direito de São Paulo, onde eu tive a honra de cursar a minha graduação. Me graduei em 84. Agora, em 2014, a minha turma Teotônio Vilela, completa exatos 30 anos. Mas antes de fazer direito propriamente dito, mas já tendo escolhido essa carreira, doutor Cristiano, eu tinha comigo que eu queria ser juiz. Eu não sabia de qual área e também não tinha a familiaridade com todas as disciplinas da ciência jurídica. No segundo ano de Direito, 1981, fazendo um trabalho dentro da disciplina Direito Constitucional, falando dos direitos sociais, eu falei da lei de greve e comentei a lei de greve de 1964. Daqui para lá, me apaixonei pelo direito do trabalho. Por umas contingências da minha vida, no ano de 81, no segundo ano, me tornei funcionário da Justiça do Trabalho. Puxa, que maravilha. E sou funcionário até hoje da Justiça do Trabalho. Fiquei até o ano de 1983 na segunda junta de conciliação, lá na cidade de São Paulo, na Avenida Ipiranga, numa época primeiro andar, depois segundo andar. Em 1983 fui para a 27ª, onde fiquei até agosto de 88. Em 87, eu passei no concurso da magistratura. Tive a honra de fazer apenas um concurso e fiz o 11º concurso e fui o 11º no 11º concurso da magistratura do TRT de São Paulo. Fui juiz substituto de 1988 até 27 de setembro de 1993. Em 28 de setembro de 93, tomei posse como titular na segunda vara, antigamente segunda junta de conciliação, aqui na Ramiro Colleoni, aqui em Santo André. Fui titular da segunda vara até 15 de agosto de 2002. Em agosto de 2002, me removi para a primeira vara de São Caetano do Sul, onde eu fiquei até 12 de maio de 2010. Em 12 de maio de 2010, galguei, por antiguidade, a posição de desembargador do TRT de São Paulo, onde atualmente estou na 14ª turma e na seção de dissídios coletivos. Ao lado dessa minha vida profissional, sou professor universitário desde 1995,
Tenho algumas obras em direito do trabalho, em processo do trabalho. Tenho um livro, O Empregado Público. Tenho um livro de prática jurídica trabalhista. Tenho um livro de Redigindo a Sentença Trabalhista. Tenho um outro pequeno livro, Curso de Direito do Trabalho. Esses 6 livros, fora alguns outros pequenos livros, são em coautoria com o Dr. Roberto de Quadros Cavalcante. É minha alma gêmea na seara jurídico-trabalhista. Literatura. E estamos aí publicando pela Atlas. E sou mestre pela PUC desde o ano de 2000. Maravilha. Então, sou mestre pela PUC pelo ano exatamente, ano de 2000, que eu colei o grau de mestre. Muito bom, parabéns. É uma carreira maravilhosa, profícua, com dedicação e afinco. E, aliás, para nós, o mês de agosto, que se comemora o mês exatamente da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, recebê-lo no início, na primeira semana, é uma honra. Mas, doutor, vamos ao tema que isso realmente, pela internet, pelas redes, nós recebemos vários elogios e até questionamentos, né? Nós sabemos que essa terceirização ela pegou uma força muito grande na Segunda Guerra Mundial, né? Que precisava-se de uma mão de obra rápida, e precisava ser desenvolvido. Temos aí até, se podemos fazer assim um paralelo, se nós pegarmos aquele grande filme A Lista de Schindler, nós tivemos ali uma terceirização de uma mão de obra, né? Sim. E isso realmente inicia-se ali na Segunda Guerra Mundial, essa terceirização. Quando se fala em terceirização, no Brasil, como eu dizia na minha chamada aos telespectadores, se tomou muita força e tem tomado muita força. Agora, eu queria que o senhor explicasse, em que pese que o senhor deu um início, o que é a terceirização de uma forma bem simples para o nosso telespectador? Então, vamos assim, de uma forma, evitar o juridiquês, doutor Cristiano. Isso. Falando com você, com os ouvintes, com o público de uma maneira geral. É necessário que o que eu diga a vocês, por intermédio desta oportunidade ímpar, que vocês sejam amplificadores disso na sua família, no rol dos seus amigos, etc, etc, etc. Terceirizar, doutor Cristiano, significa o seguinte: entre o antigo patrão e o empregado, nós temos uma pessoa. Esta pessoa pode ser uma pessoa física ou como pode ser uma pessoa jurídica. É como se nós tivéssemos um intermediário entre quem toma os serviços e quem presta o serviço. Então, o que era uma relação bilateral entre empregado e empregador passa a ser uma relação triangular, aonde eu tenho o trabalhador como empregado deste intermediário, que é uma empresa prestadora de serviços, e o tomador, que é quem contrata essa empresa prestadora de serviços. Então, de uma forma jurídica, terceirização implica em quê? Em descentralização das atividades executadas pelo tomador, ex-empregador, fazendo com que ele tenha trabalhadores que não são seus empregados, porém empregados deste terceiro. Perfeito. Do ponto de vista econômico, é inegável que a terceirização representa a valorização do setor terciário, porque a terceirização se atrela ao setor da prestação de serviços. E o senhor pode notar que Santo André, ao final da década de 80, meados do início da década de 90, teve uma valorização incessante do setor terciário. Sem dúvida. Com a saída de algumas empresas, com a falência de algumas outras empresas do setor industrial, que é o setor secundário, sendo que as que aqui ficaram, ainda aqui estão, mas o número dos seus empregados infinitamente menor, considerando o quê? Que estas empresas que aqui ficaram têm os seus parceiros, que são essas empresas prestadoras, que lá colocam esses trabalhadores. É assim, de uma forma bem objetiva, que eu posso dizer
o que é terceirização, do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista jurídico. Então, o senhor falou uma coisa muito interessante e explicou, aliás, muito bem. O senhor, como juiz de Estado, um guardião da Constituição e um defensor dos direitos sociais, por excelência e por essência. O senhor tem experiência porque o senhor julga casos, discute, coloca na mesa. Vamos falar sobre sindicatos, que está ligado exatamente a essa questão. As forças sindicais têm se debatido nesse sentido quando diz que a terceirização ela não é boa para o trabalhador, porque isso vai tirar o trabalho de outros. Uma das alegações bem simples para o trabalhador, para quem está nos ouvindo entender, vai impedir uma maior geração de empregos, de vagas. E também não garante os direitos trabalhistas. E aí eu queria ouvir isso do senhor, porque o senhor, óbvio, o senhor está lá, o senhor julga, o senhor tem mesas de acordos, de debate nesse sentido, e ouve as opiniões. Qual é a sua visão, doutor? Bom, como eu disse no início do nosso bate-papo desta noite, doutor Cristiano, no plano individual, em outras palavras, no plano de quem presta, trabalhador, e de quem toma os serviços, o tomador. Aqui o que nós temos? Temos em linhas objetivas. O piso salarial da categoria dos terceirizados é sempre menor do que o piso salarial de como se eu fosse empregado da própria tomadora. Perfeito. Então, por exemplo, hoje um piso salarial de um funcionário empregado de um condomínio, faixa de 900, 950 reais. O piso salarial de um porteiro, que é funcionário de uma empresa prestadora, que presta serviço no condomínio, 750, 800 reais. Então você pode ver, 150 reais é pouco. Pouco talvez para nós. Que não é verdade. Não é verdade. Mas para quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo, é uma grande diferença. Sem dúvida. Então veja, a terceirização, ela representa, no fundo, uma forma de precarização dos direitos, porque quem está na qualidade de terceirizado ganha muito menos daquela pessoa que executa o mesmo trabalho se ele fosse empregado da empresa tomadora. Tá claro? Perfeito. Os direitos praticamente são os mesmos, mas a base de cálculo desses direitos é bem diferente. Tá certo? Por que isto? Porque quanto mais terceiros eu tenha dentro de uma empresa metalúrgica, menos metalúrgicos eu tenho. Quantos mais terceiros eu tenha num banco, menos bancários eu tenho. Divide e enfraquece. Enfraquece o número de trabalhadores que compõem a categoria dos metalúrgicos ou a categoria dos bancários. Perfeito. Então isso faz com que se tenha uma pulverização dos sindicatos. E o senhor O poder de barganha de uma categoria fraca é infinitamente menor de uma categoria forte. Tá claro? Perfeito. Um exemplo, uma grande montadora aqui na nossa região. Quase metade ou mais da metade são terceirizados. Tem terceirizados lá que já estão por 4, 5 empresas ao longo desses anos, uma substituindo a outra, trabalhando no mesmo local e ganhando menos do que outras pessoas que são empregadas dessas empresas. Então, e o senhor fala uma coisa, o senhor falou que acabou de dizer, isso veio com as multinacionais mesmo, Sim. na década de 50. Porque é uma coisa que eu falava quando o senhor se fazia uso da sua palavra a respeito dessa divisão e enfraquece. E então daí, só para retomar o início da minha pergunta, quando eu citei sindicatos, forças sindicais, tem uma importância muito grande para o trabalhador, não tem, doutor? Sim. Eu não vejo o direito do trabalho hoje sem a luta de alguns idealistas há 150, 200 anos atrás, a partir do final da primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, e principalmente a partir da primeira metade do século XX. A história do direito do trabalho é feita de muitas
lutas, de pessoas que foram mortas, de pessoas que apanharam, de pessoas que foram idealistas, porque direito de greve era visto como um crime. Direito de associação formando o sindicato era visto como um crime há 150 anos atrás. Então, muitos dos direitos hoje que nós consideramos banais, como, por exemplo, se ter um descanso semanal remunerado, ou se ter 1 hora do intervalo entre a jornada, são direitos que, para mim, que sou relativamente jovem, tenho apenas 52 anos, estão incrustados no meu dia a dia. Perfeito. Mas há 200 anos atrás, pessoas trabalhavam 12, 14 horas. Eram assim, como poderíamos dizer, pessoas que não tinham o mínimo dos direitos e não tinha quem os defendesse. E a defesa surgiu das associações desses trabalhadores, que ao longo da história foram os embriões dos sindicatos modernos. Sem dúvida. Agora, doutor, como enfrentar essa questão, tendo em vista que o senhor coloca uma tese com muita propriedade e esclarecedora e é uma realidade que nós estamos vivendo. Se você pegar a América, Estados Unidos da América, 60%. Se você pegar a Europa, nós temos 90%. E Brasil encampando isso. Como então enfrentar isso nesta situação? O senhor já deu com bastante clareza, até eu acho que é a esteira, salvo engano, a respeito da força dos sindicatos, né? Mas, além disso, qual seria a sua visão como um especialista que o senhor é, um jurista que busca ideias, busca saídas? Como enfrentar essa questão para o trabalhador brasileiro, doutor? Bom, então, em primeiro lugar, vamos falar agora em termos de normas jurídicas. O que há dentro do ordenamento jurídico trabalhista brasileiro que normatiza a terceirização? Posso lhe dizer que não há nenhuma lei que diga o que é terceirização. Não há nenhuma lei que regulamente a terceirização. Em segundo lugar, o que nós temos então de norma que não seja lei? A Instrução Normativa 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Perdão, súmula 331 do do Tribunal Superior do Trabalho. Além desta súmula, nós temos uma instrução normativa número 3 de 97 do Ministério do Trabalho que dá as ferramentas pelas quais o auditor fiscal do trabalho vá em campo para ver se aquela terceirização é ou não fraudulenta, se aquela terceirização é ou não ilícita. Então, em primeiro lugar, precisamos de um projeto de lei sério que estabeleça limites para que o tomador possa terceirizar a sua atividade. Pela jurisprudência, que é a súmula 331, e pela instrução normativa número 3, o tomador não pode terceirizar as suas atividades econômicas, as suas atividades sociais relacionadas com a chamada atividade fim. Por outro lado, pode terceirizar naquilo que é atividade inicial ou atividade meio. Pode, claro que pode. Somente não poderá dar ordens a este empregado. Por quê? Porque se der ordens, este empregado não é empregado do terceiro, é empregado dele, tomador. Tá claro? Perfeito. Então, na atividade meio e na atividade inicial da terceirização, podemos ter a terceirização por lícita, por verdadeira? Claro que sim. Contudo, desde que não haja a pessoalidade entre quem toma e quem presta os serviços, e que não haja uma subordinação entre quem toma e quem presta os serviços. E, por fim, seria interessante que esta lei exigisse que o tomador, mesmo não sendo empregador, pagasse o mesmo salário para o terceirizado,
como se ele fosse empregado do tomador. Muito interessante. E por fim, e o mais importante, que a lei reconheça que se o prestador, que é o empregador do terceiro, não pagar os direitos dele, o tomador responda solidariamente. Vale dizer, se o empregador, que é o terceiro, não paga os direitos do trabalhador que presta os serviços na tomadora, quem vai pagar é a tomadora. Sabe por quê, doutor? O tomador, o empresário pode terceirizar. É direito dele terceirizar. A lei não pode proibir. Só que ele deve terceirizar de uma forma que respeite a dignidade e não precarize os direitos trabalhistas. E como é que ele pode fazer isto? Tendo parceiros que tenham capacidade econômica, que se o contrato for rompido entre quem toma e quem presta, a empregadora, que é a empresa prestadora de serviços, possa pagar os direitos trabalhistas deste empregado. E o que o senhor diz urge necessariamente e com muita rapidez uma leis ordinárias nesse sentido, que realmente possa o Congresso legislar, porque quando o senhor fala de súmula, existe 12 milhões de trabalhadores terceirizados que estão à mercê dessa situação. Em estatística, o senhor sabe, 80% dos acidentes de trabalho são terceirizados. Então isso é muito sério, é um problema sério que realmente tem que ser visto com dedicação. E eu sei que o senhor é uma dessas vozes, mas a nossa sociedade é um contexto, não é verdade, doutor? Precisa de forças, cada qual na sua função do Estado, e principalmente para que se chegue a Brasília através dos nossos legisladores, porque são estatísticas seríssimas. Porque o julgador, o senhor sabe disso, o juiz, ele vai julgar pela lei e com a lei. E se não existir uma lei favorável, se vai entrar numa camisa de força e numa agonia até para o julgador, não é, doutor? Exato. Porque o senhor, com essa visão e experiência, diante de uma situação, diante de números hoje. Você vê aqui que eu acabo de citar, o senhor sabe, 12 milhões de trabalhadores são terceirizados. Então não é um número pequeno. Exatamente. E aí eu pergunto para o senhor, o que está faltando então? Uma mobilização da sociedade? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu diria que o projeto de lei que há é o projeto 4330. Este projeto, ele libera geral a terceirização. O tomador pode terceirizar tudo. Inclusive aquelas funções, aquelas tarefas que estariam vinculadas à chamada atividade fim. E agora deixa eu explicar o que é atividade fim. Eu só vou pedir um segundo porque nós vamos chamar um break e o senhor vai continuar. Obrigado. Porque eu quero que você não saia daí. O bate-papo está interessantíssimo, muito gostoso. Hoje eu estou recebendo o desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Estamos falando de um tema sobre a terceirização no Brasil. E ele vai continuar agora após o break falando exatamente dessa questão. Não saia daí. E eu quero a sua ligação no 2379-4733. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão.
Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Eu quero agradecer a você que está aí conosco com o nosso programa ao vivo. Um assunto muito interessante sobre a terceirização no Brasil. Recebo hoje, Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador da 2ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. E nós estamos aqui, antes de chamar o pequeno break, intervalo, ele estava falando a respeito dessa atividade fim. Então, você que está aí conosco, continue ligado, já temos algumas perguntas aqui, eu vou devolver a palavra para ele. Doutor, continua. Bom, como nós estávamos começando o raciocínio, veja, só para que eu deixe claro, atividade fim, o que ela representa? Eu diria, sem a empresa tomadora, aquela tarefa, a empresa não existiria. Por exemplo, o hospital não existiria sem médicos. Perfeito. Então, o hospital não poderia contratar médicos que fossem empregados de uma outra empresa. Uma empresa de vigilância não poderia contratar uma outra empresa para lhe fornecer o serviço de vigilância. Uma empresa que explora cozinhas industriais não poderia contratar um nutricionista de uma empresa prestadora. Não poderia contratar cozinheiro de uma empresa prestadora. Um outro exemplo, uma faculdade. Uma faculdade tem que ter professores que sejam seus empregados. Por quê? Porque sem professor, faculdade não ensina. Sem cozinheiro, sem nutricionista, uma empresa de cozinhas industriais, de refeições, não funciona. Sem o médico, o hospital não funciona. E sem vigilante, uma empresa não funciona. Então, veja, é muito difícil saber o que é uma atividade fim, porque o trabalho humano dentro de uma empresa, doutor Cristiano, ele é multifacetado, ele é pulverizado. Perfeito. Eu tenho da moça que limpa o chão, que é uma atividade digna, é necessária, ao homem, ao pensante que idealiza os novos produtos da empresa. Todos são importantes para a empresa. Todos são trabalhadores, todos merecem uma remuneração digna. Contudo, deve-se ter um limite para que o tomador deixe de utilizar. Esse limite é a atividade fim. Esta restrição não é lei no Brasil. É uma criação do Tribunal Superior do Trabalho. Ponto. Tá claro? Perfeito, perfeito, perfeito. Doutor, 90% dos trabalhadores resgatados em condições análogas que a de escravos no Brasil, de 2010 a 2013, eram terceirizados. E aí,
O senhor nós começamos já a falar também, e é aí que é o interessante, nós falamos de Congresso Nacional, existe lá a PL 4330, 2004, que é do deputado Sandro Mabel, que prevê contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade de uma empresa, sem estabelecer limites ao tipo de serviço que pode ser alvo de terceirização. E nós sabemos que tudo precisa passar pelo Congresso e de ser legalizado. Como o senhor está acompanhando essa PL lá no... Com muita preocupação e com muita tristeza. Os juízes do trabalho, eles não podem se sindicalizar, mas nós temos as nossas associações. Nós temos a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Como nós temos uma associação que congrega todas as amatras. Cada TRT tem uma amatra, tem uma associação de juízes trabalhistas. No Brasil nós temos 24 amatras e temos uma anamatra. A anamatra faz um trabalho de conscientização corpo a corpo há alguns anos, junto com o Tribunal Superior do Trabalho, com os ministros do TST, elucidando, orientando, esclarecendo os nossos congressistas, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, dos aspectos nefastos deste PL. A magistratura trabalhista é contra o PL, como está. Os sindicalistas são contra o PL, como está. Os advogados via OAB, via Conselho Federal da OAB, são contra. Nós não somos contra a terceirização, somos contra a terceirização como ela ocorre no Brasil de hoje, aonde um trabalhador terceirizado ganha muito menos do que um trabalhador empregado de quem toma os serviços. E em segundo lugar, nós também queremos ter garantias, porque essas empresas prestadoras, elas não têm idoneidade. Então, quem toma, que tome os serviços de uma forma que tenha parceiros, que tenha capacidade econômica. Por exemplo, a terceirização não pode ser por redução só de custos, com salários mais baixos. Eu sou empresário, eu quero terceirizar. Claro que eu quero terceirizar, porque eu quero me focar no meu objetivo principal, que é a minha atividade como um todo. Perfeito. Eu não quero ficar me preocupando com serviço de segurança, de vigilância, de limpeza. Um exemplo. Eu quero me preocupar em ter um excelente serviço de médicos, porque eu sou um empresário da área de saúde. Eu vou contratar? Claro que vou contratar. Posso contratar? Pode contratar. Só que contrate empresas sérias, que tenham lastro financeiro, patrimônio, para pagar os direitos se esse contrato for rompido. Isto não está na lei. E, por outro lado, tem que haver limites para essa terceirização, que é a atividade fim. O PL, desculpa a expressão, liberou a porteira, vai passar tudo. Então, posso dizer, nós não vamos ter mais empregadores. O que nós vamos ter é uma pleiade, uma gama infinita de empresas prestadoras de serviço. Então, por exemplo, a montadora Francisco Ferreira Jorge Neto tem 10 mil funcionários. 500 são empregados, porque são nível de gerência para cima, e 9.500 são terceiros. Isso é possível? Absurdo. Claro que não. É um absurdo. E isso, desculpa, isso acontece tanto no setor público como no setor privado. O setor público, boa parte da mão de obra do setor público é terceirizada. Só para o senhor ter uma ideia, nós temos algumas ascensoristas lá no TRT, doutor Cristiano, que estão conosco há mais de 15 anos. E elas ficam trocando de prestadora com prestadora. Entendi. Quando é rompido o contrato. Às vezes, isso já me aconteceu comigo, ela vira e fala assim: doutor, não recebi meus direitos trabalhistas. Porque o tribunal, por qualquer motivo, rompe o contrato, sim, paga o que tem que pagar para a empresa contratada, que é a prestadora de serviços, mas ela não paga
os direitos trabalhistas daquele empregado. Ela continua ali porque quem vem para o lugar de quem saiu quer continuar com a mesma mão de obra. Isso acontece na Casa da Justiça do Trabalho. Para nós, para mim, isso é uma situação de vergonha. Porque nós deveríamos dar o exemplo e não damos. E o que o senhor fala, só para ratificar as suas palavras, de 19 dos 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho assinaram um ofício enviado ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, em que condenam com severas críticas a PL. Realmente é aquilo que tem que ser feito gestão, a nossa Justiça do Trabalho está fazendo, pelo que documentado. E aí esse marco zero, doutor, o que eles tentam? Como é que o senhor vê essa questão aqui que nós temos? Existe uma proposta de se criar um marco regulatório, para terceirização. Eu acho que esse marco regulatório, ele precisaria ter dois critérios. Evitar o desnível salarial entre salários da tomadora, salários dos empregados da tomadora, com os salários dos empregados da prestadora para quem exerce a mesma função. E, em segundo lugar, estabelecer critérios para que a tomadora seja responsável solidária se a prestadora não pagar os direitos. Qualquer projeto de lei que estabeleça esses dois elementos e que resguarde limites para a terceirização é um projeto de lei sério. Perfeito. Porque a Justiça do Trabalho, os juristas, os operadores do direito da área trabalhista não são contra a terceirização. Muito pelo contrário. Seria negar a própria realidade. Sim, concordo. Tá claro? Perfeito. Setor terciário da economia. Lembra o que eu disse no começo? Setor terciário. Agora, em contrapartida, eu não posso permitir que a precarização ocorra como ela ocorre. Um trabalhador terceirizado ganha 27 menos do que um empregado da tomadora para a mesma função. Isso acontece na iniciativa pública como na iniciativa privada. Porque nos dois setores nós temos terceirização. Nos dois setores. E eu falava no nosso bate-papo um pouco antes a respeito dos Estados Unidos da América e da Europa. O senhor, que é um estudioso, como o senhor vê, então, a estrutura da legislação trabalhista da Europa, por exemplo, ela tem muito mais sustentação a respeito e proteção dessa terceirização com essa sua visão? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu acho que tem. Pelo pouco de conhecimento do direito comparado dos Estados, não vou dizer dos Estados Unidos, porque o direito nos Estados Unidos ele é mais fruto de negociações coletivas. Perfeito. Mas na Europa, onde prevalece não o common law, mas prevalece o direito legislado, o direito criado pelo Estado, há regulamentações para evitar esses abusos, como de desníveis salariais, como também estabelecendo limites para a terceirização, como também estabelecendo um padrão mínimo de salários iguais. Tá Perfeito. Certo? Então, por exemplo, o piso dos trabalhadores empregados, por exemplo, da onde eu moro, que é um condomínio, vamos supor que é R$950, deveria ser o mesmo salário a ser pago para o porteiro que é empregado da prestadora que trabalha para o mesmo condomínio. É uma coisa simples, é uma coisa objetiva. Eu não quero dizer que um empresário não tenha capacidade de gerir o seu negócio. Ele tem pleno direito de gerir os seus negócios, mas que ele o faça com responsabilidade social, que ele faça como uma forma de otimizar o exercício da sua atividade, mas não como uma forma simplesmente de ter um preço menor do seu produto pagando salários mais baixos. Perfeito.
Doutor, vamos agora aqui às perguntas dos telespectadores que estão chegando. Já tem uma aqui do doutor Elias de Paiva. Doutor, um grande abraço aí para o senhor, diretor da Ordem dos Advogados. Parabéns pelo trabalho que a OAB de São Bernardo do Campo, na sua pessoa como diretor, doutor Davanzo, tem desenvolvido um excelente trabalho. E um grande abraço para o senhor, para toda a sua família. Ele parabeniza o meu programa, eu já agradeço, parabeniza o doutor Francisco pela brilhante palestra que o doutor foi, e eu estive também lá fazendo parte, mas o doutor foi o paraninfo da entrega de carteiras na cidade de São Bernardo do Campo, na Ordem, né? Ele parabenizando o senhor. Obrigado. E ele faz uma pergunta: qual o contrato para o empregado do acordo coletivo e que se aplica? Eu acho que é essa aqui, como se aplica isso do contrato para o empregado do acordo coletivo? Bom, então vamos por etapas, vamos por etapas. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, na terceirização que não seja ilícita ou que não seja fraudulenta, o verdadeiro empregador é a empresa prestadora. A atividade econômica de uma empresa prestadora é prestar serviços, ponto. Ela é empregadora. Este empregado terá todos os direitos trabalhistas. A priori, o acordo coletivo ou a convenção coletiva que vai ser aplicada é a convenção coletiva da categoria econômica / categoria profissional da área da prestação de serviços. Ponto. Esses direitos não são necessariamente os mesmos da área dos bancários. Tá certo? Perfeito. Então veja, por uma criação da jurisprudência, e já há vários julgados em regionais e no próprio Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicação do princípio da igualdade, por aplicação do princípio da isonomia, há uma forte corrente doutrinária e uma incipiente corrente jurisprudencial que advoga a tese de que o trabalhador deve receber o mesmo salário, mesmo sendo empregado da prestadora. Isto seria a figura do salário isonômico ou do salário equitativo. Mas isto ainda é uma criação jurisprudencial que, infelizmente, não é garantida no PL. Interessante. Tá certo? Muito bem. Você só vai obter isto se entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Alegando o quê? O princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal, alegando a figura do trabalho temporário, Lei 6.019 de 74, e também invocando a OJ 383 do TST. Essas três pequenas normas, combinadas e atreladas a essa corrente que diz que a terceirização não pode ser uma forma de precarização, alguns juízes trabalhistas, ainda muito incipientes no começo, estão criando alguns julgados que dizem: você, tomador, não é o empregador, mas o empregador, que é a empresa prestadora, deve pagar o salário como se ele fosse empregado da tomadora. E você, se ele não pagar, você, tomadora, responde pelos direitos trabalhistas do empregado da prestadora. Tá claro? Muito bem esclarecido. Vamos a mais uma pergunta. A Cristina da cidade de São Paulo, internauta, está acompanhando pela internet. Que maravilha. Um grande abraço para você, Cristina, e toda a sua família aí na cidade de São Paulo. Obrigado por você estar conosco nesse bate-papo gostoso. Ela gostaria de saber, ela parabeniza o programa e dizendo que é muito informativo. Ela gostaria de saber se pode terceirizar serviço público. Parabéns pela sua pergunta, aliás, está aqui na nossa pauta. E seria também, e já é, fazendo parte aí da sua pergunta. E aí, doutora, manda um abraço para a Cristina de São Paulo. Pode, claro que pode. Infelizmente, muito não se faz de concurso público no Brasil de hoje por causa das empresas prestadoras de serviço. No mundo, de uma maneira geral, a terceirização começou por volta do final dos anos 40, início da década de 50. No Brasil, a terceirização
iniciou-se ao final da década de 60. E exatamente aonde? Na administração pública, direta e indireta. Foi o início das empresas de prestação de serviços na área do asseio e conservação. Paulatinamente, também veio a área dos serviços de vigilância. Então, os primeiros nichos de terceirização no Brasil, ao final da década de 60, início da década de 70, até o final da década de 80, eram nichos específicos. Prestação de serviço de limpeza, de conservação, de serviço de vigilância. Ao final da década de 80, criou-se uma cultura no Brasil de que a terceirização deveria abranger outros campos, não só do setor privado, não só do setor público, mas do setor privado. Hoje, muitas empresas possuem não só a área de portaria ou a área de limpeza, de conservação terceirizada. Muitas atividades, como por exemplo, de manutenção predial, de serviços especializados de apoio, como um eletricista, etc., 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 estão na mão de empresas prestadoras. Tá claro? Então veja, hoje posso dizer que boa parte desses 2 bilhões de empregados, de trabalhadores terceirizados, que não deixam de ser empregados, mas são das empresas prestadoras, estão não só no setor público, como no setor privado. Então, temos sim a terceirização no setor privado, como no setor público. E um detalhe para você que nos ouve aí pela internet. Tanto o setor público como o setor privado são responsáveis subsidiariamente pelos direitos trabalhistas da empresa, dos empregados da empresa prestadora, se a tomadora não pagá-lo. Mas isso não é pela lei, é pela súmula 331 do TST. Muito bom, muito bem esclarecido. Nós estamos caminhando, doutor, você vê que papo rápido, gostoso, muito interessante. Estamos caminhando para o final do nosso programa. E eu queria ouvir do senhor as suas considerações finais da sua participação no nosso programa. E eu quero passar a palavra para o senhor nesse instante. Mas antes, eu quero fazer uma pequena referência que o diretor da Ordem ligou, Elias, e ele parabenizou por uma palestra que o senhor fez, que é bem da verdade, o senhor foi, e eu quero fazer esse comentário, foi o Paraninfo dos novos advogados na cidade de São Bernardo do Campo, naquela ocasião. E o senhor realmente fez uma palestra brilhante, se manifestou no sentido ali, na tribuna, falando para os novos profissionais de direito, e eu quero parabenizá-lo como advogado que estava presente, como presidente da Associação dos Advogados, realmente pelas suas palavras que foram muito interessantes e de um grande aprendizado. Então eu queria fazer referência a essa questão e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Eu queria dizer a vocês que foi uma honra estar aqui falando ao público, né? Eu gosto do que eu faço. E por gostar do que eu faço, estou aqui honrando este convite. E sempre e ser convidado, espero que eu seja para outras situações, é claro, eu possa aqui estar contribuindo com um pouco do que eu sei, para que você que está aí nos ouvindo, na televisão, pela internet, saiba de que viver em sociedade exige de cada um uma dose de sacrifício. Mas essa dose de sacrifício não pode representar que alguém lhe tire direitos ou que alguém ameace os seus direitos. Nós estamos no limiar do século XXI, já só temos 14 anos do século XXI. E ainda temos neste país situações que nos deixam vexados, que agridem a nossa consciência, porque no fundo todos nós queremos viver com dignidade. Então você não permita que ninguém viole os seus direitos. Não estou dizendo para vocês fazerem justiça com as próprias mãos, não é isso. Procure
o sindicato, procure a OAB, procure a defensoria, procure advogados que façam parte destes órgãos, ou procure o seu advogado da sua confiança. Vale dizer, procure alguém que possa lhe orientar de como procurar ter uma reparação do direito violado ou ter uma forma de cessar uma ameaça. Prestação da justiça é algo que acompanha o homem desde os primórdios de como ele se considera como tal. O direito é fruto de nós, seres humanos. Se nós crescemos tanto ao longo das últimas décadas, podemos crescer mais ainda. Persevere naquilo que você faz e persevere na defesa dos seus direitos e respeite os direitos dos demais. Porque assim, quem sabe, o Brasil possa ter uma melhor distribuição de renda, porque no fundo, professor, doutor Cristiano, o grande mal do Brasil não é ter mais empregos, claro que desejamos ter mais empregos, mas é que tenhamos uma justa distribuição de renda. O Brasil é a 7ª economia do mundo e é um dos piores países em distribuição de renda. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença, foi uma honra muito grande para o nosso programa, para a nossa emissora e para todo o público do Grande ABC, essa aula que o senhor proferiu aqui, e eu sei que o senhor é um juiz por excelência, distribui justiça, e como eu disse fazendo parte da minha entrevista, o senhor é um guardião da Constituição em defesa dos direitos sociais. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado e boa noite. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse programa maravilhoso. Você vai ficar com as reprises do meu programa pela grade da Eco TV, especialmente no sábado às 21 horas você assiste novamente este programa. E quero deixar uma mensagem como sempre deixo. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Pense nisso e siga sempre esta orientação que foi dada aqui. Busque, procure e defenda os seus direitos. Um forte abraço.